Olá pessoal, meu nome é Adriano Moreno, sou responsável aqui na célula de Advisor da Futura Invest pela escolha dos fundos que compõem a nossa prateleira de produtos para distribuição. Nós estamos inovando e criando uma nova maneira de nos comunicar. A partir de agora nós teremos vídeos mensais falando sobre o desempenho dos fundos e uma carta elencando os fundos que foram destaques do período. Então esse é um formato novo que a gente está lançando. E como agora nós tivemos o fechamento do primeiro trimestre, eu acho prudente fazer um balanço macro sobre o comportamento da economia interna, fazer um balanço também do macro internacional e depois tratar do desempenho dos produtos. Falando um pouco de Brasil, o primeiro trimestre foi um trimestre extremamente difícil. Nós tivemos logo no início do ano uma mudança significativa de comunicação por parte do Banco Central. Enquanto que até dezembro do ano passado, o presidente do Banco Central e também o ministro da Fazenda e também fontes do governo vinham sendo mais lenientes no discurso com a inflação mais alta, o Tombini, logo no início de janeiro, começou a dar sinais mais claros de inconforto, de falta de segurança sobre o controle inflacionário. Isso trouxe muitos impactos, tanto para a curva de juros aqui no Brasil, como perspectiva de desenvolvimento para o mercado de ações brasileiro. Falando também de ações, a gente não deve deixar de mencionar que o maior intervencionismo do governo na economia tem impactado a confiança dos investidores e principalmente dos investidores estrangeiros, que tão importantes são para um desempenho saudável e em alta para a Bolsa Brasileira. A falta de confiança no modelo econômico também atual e a construção de uma ideia de que há um esgotamento dos pilares que conduziram o crescimento econômico nos últimos anos, ou seja, aumento de consumo com aumento do crédito, também tem prejudicado o desempenho das ações brasileiras. Olhando para o macro internacional, o primeiro trimestre foi um trimestre onde o risco de ruptura na Europa diminuiu consideravelmente e nós também tivemos dados animadores tanto do mercado de trabalho americano quanto da recuperação do mercado imobiliário por lá. As bolsas internacionais tiveram um primeiro trimestre de forte desempenho, principalmente as bolsas americanas, enquanto que, como eu mencionei, um quadro menos positivo para a bolsa brasileira terminou impactando o desempenho do índice Bovespa, o qual fechou com uma queda aproximada de 7% no primeiro trimestre. Olhando para frente, a nossa visão é que, principalmente, esse olhar mais cauteloso do investidor estrangeiro com o Brasil não deve mudar, ou seja, a bolsa vai continuar bem volátil e o que vai prevalecer nos próximos meses são alocações em fundos de ações com uma característica mais ativa, de seleção de ativos. Então, o cenário prospectivo é um cenário de muita volatilidade e não há uma tendência clara de recuperação para o mercado acionário. Falando também um pouco para frente de cenário de juros, muito provavelmente o Banco Central já deve começar a levar as taxas de juros já na reunião de abril, e esse ajuste provavelmente será de 125 bips, ou seja, o juro deve sair da casa de 7,25 para 8,5, não há uma perspectiva de um ajuste superior a isso, e isso deve impactar também principalmente o retorno dos fundos de inflação, que tiveram um desempenho fabuloso até o ano passado e esse ano sofrem com uma perspectiva de aumento de juros. Então esses fundos devem continuar tendo um desempenho pobre em termos de retorno daqui para frente, dado um cenário de aumento de juros. Sobre a nossa carteira de fundos, os principais destaques que eu poderia mencionar foi o desempenho do nosso fundo de previdência da Sul América. Ele fechou com retorno no primeiro trimestre superior a 200% do CDI, então uma excelente alternativa de alocação para aqueles que buscam um fundo que agrega rentabilidade no longo prazo. Outro destaque que eu posso mencionar para aquele investidor que tem um perfil de maior aversão a risco, que precisa de liquidez, foi o desempenho do fundo Plural Institucional. É um fundo que está rodando aí, dando 130, 140 do CDI com resgate em D1. Então é um fundo que merece destaque. Outro fundo que foi super bem
no primeiro trimestre é o nosso fundo de crédito privado Plural Crédito Corporativo. Foi um fundo que subiu 3% no período, dando algo em torno de 200 do CDI. Então é um fundo bem interessante para quem pensa em alocar num fundo de renda fixa com exposição a crédito privado. E também, dentro da nossa família de fundos multimercados, merece destaque o desempenho do fundo Quest Total Return. O Quest Total Return fechou o primeiro trimestre em alta de mais de 4%, rendendo mais de 250% do CDI. E dadas as características do fundo e principalmente da casa, dado que esse fundo é gerido pela Quest Investimentos, eu não tenho dúvida de dizer que provavelmente esse fundo, ao final do ano, vai estar entre os fundos multimercados mais rentáveis de toda a indústria. Falando do desempenho dos nossos fundos de ações, absolutamente todos os nossos fundos de ações superaram o desempenho do Ibovespa. Todos os nossos fundos de ações subiram no primeiro trimestre, enquanto o índice caiu 7%. E o grande destaque da carteira foi o desempenho do fundo da Orbe, que volta a subir e ter um bom desempenho no primeiro trimestre. E dados os papéis que compõem a carteira desse fundo, nós acreditamos que esse bom desempenho do primeiro trimestre deve se manter daqui para frente. Então, pessoal, basicamente foram esses os destaques do primeiro trimestre, e daqui a um mês a gente volta a comentar o desempenho dos fundos que compõem o portfólio da Futura Invest. Até a próxima!